Olá, amigos! Estão todos bem? É o nosso grande desejo que todos estejam bem, a sua vida física, a sua vida financeira, da sua família. É nosso grande desejo que vocês estejam bem. Eu tenho um assunto que tem surgido assim muita controvérsia, muitas dúvidas e muitas incertezas, e eu diria assim, muitos esclarecimentos que realmente nos trazem assim um questionamento se realmente é isso. Um deles é quando nós vamos em funerais, nós vemos as pessoas dizer que quando a pessoa morta ali, que ela já está na glória. Não compete ao ser humano dizer que uma pessoa morta, ela já está sendo recompensada ou indo para o céu ou indo para outro lugar. Isso não é bíblico, a Bíblia, a palavra de Deus não revela que isto é desta forma, ok? Mas o fato é que tem havido muita controvérsia. Nós vamos ver alguns textos da Bíblia, a palavra de Deus, que vai nos trazer clareza para que você possa analisar, refletir realmente se isto é assim ou não. Porém, antes nós vamos dirigir a Deus em uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede e podermos compartilhar a Tua palavra com todos os amigos que realmente acessaram esse canal, que está desejoso de compreender este assunto e tanto quanto os outros assuntos, ou seja, que tem grande interesse de estudar a Tua palavra, de meditar nela sobre os maravilhosos ensinamentos que contém na Tua palavra. Te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, lá em João 5, capítulo 5, o verso 28 e o verso 29, é um texto muito esclarecedor, que vai falar dos mortos. Quando a pessoa morre, para onde que ela vai? João 5, verso 28 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Todas as pessoas que morrem, um dia Jesus vai ressuscitá-la. Ela vai como que ouvir, Jesus vai falar e aos mortos, vai ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus tem poder de se dirigir aos mortos. Jesus sim, continuando no verso 29, diz assim, ó, os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando é que os mortos vai tornar a viver? Quando for ressuscitado. O texto também nos disse que uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros vai ressuscitar para a morte eterna, ok? Então ficou bem claro essa questão de que os mortos só vai tornar a viver quando houver uma ressurreição executada por Jesus. Agora Atos 24, verso 15, veja o que diz. E tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Portanto, vai haver ressurreição, como vimos no texto anterior, tanto de um grupo de pessoas como um grupo de outras pessoas, justos e de injustos, ruins e maus. Ambos vão ressuscitar, ok? Um dia. Agora nós vamos ver como é que vai ocorrer isso. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 13, veja o que diz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Portanto, bem-aventurado ou feliz é os mortos que morrem no Senhor, que morrem crendo no Senhor, que morrem crendo na salvação oferecida a Jesus, aceitando Jesus como Salvador. Esses são felizes e as suas obras os acompanham, ok? Muito bem, agora lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
Veja como a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos trazendo toda a clareza necessária, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, quando Jesus voltar, ele vai dar uma ordem e as pessoas que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro. Muito bem, primeira coisa que Jesus vai fazer quando ele voltar, vai ressuscitar os mortos, os que morreram em Cristo, os que morreram salvos, isso mesmo. Agora no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, enquanto o Senhor nos ares. Então Paulo está nos dizendo que primeiro vai ressuscitar os mortos salvos, os mortos em Cristo. A seguir, os que estiverem vivos vai ser transformados e ambos vão encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, a Bíblia esclarece por si mesma. Se nós formos lá, vamos lá no livro de 1 Coríntios, veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, verso 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, isso mesmo, verso 52, versos 51 e 52, diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, os textos estão nos dizendo, a Bíblia está nos dizendo, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos salvos, ou os mortos em Cristo. A seguir, vai transformar os vivos e ambos vão subir a encontrar com o Senhor nos ares, pois Jesus não vai descer à terra quando ele retornar. Agora vamos ver um caso bem específico do apóstolo Paulo, que se encontrava em uma situação em que ele previa que ele seria martirizado. Isso mesmo, Paulo estava em Roma e ele sabia, ele previu, ele imaginou, já visto as circunstâncias em que ele estava, que ele ia ser martirizado. Isso está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 6 até o verso 8, diz assim: Quanto a mim, quem está dizendo é Paulo, estou sendo já oferecido por libação, ou ser sacrificado, e o tempo da minha partida é chegado. Agora ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos que amam sua vida. Então Paulo, prevendo a sua morte, ele disse que ele combateu o bom combate, guardou a fé, ou seja, ele considerava uma pessoa vitoriosa. Realmente, se analisarmos todos os escritos de Paulo, realmente ele foi uma pessoa altamente vitorioso sobre o pecado. Por isso ele faz esta afirmação. E ele disse que a coroa da justiça, ou a sua salvação, está garantida, no qual Deus, que é um reto juiz, ia conceder para ele, e não somente para ele, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Portanto, a recompensa dos salvos será quando Jesus voltar, ok? Vimos no texto anterior de 1 Tessalonicenses, que disse que os mortos salvos vai ressuscitar primeiro. Mas o que vai acontecer com os mortos que não foram salvos? Então agora vou ler um texto lá no livro de Apocalipse, o capítulo 20 e o verso 5, diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Isto mesmo. Então vimos aqui, de acordo com esses textos da Bíblia, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos salvos e os vivos vão ser transformados, vai encontrar-se com Jesus nos ares, porém, todavia, entretanto,
os mortos que não foram salvos, vai ficar na sepultura por mais 1000 anos, e aí vai ocorrer aquela segunda ressurreição, conforme li no início de João 5, 28 e 29. Então vimos aqui duas ressurreições distintas, nos quais somente aí os mortos serão recompensados, tanto os justos para a vida eterna, como os injustos para a morte eterna. E vamos concluir com Apocalipse 22, verso 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, e Jesus está dizendo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus voltar, somente ele vai dar a recompensa ou o galardão para cada um conforme as suas obras. Então os mortos serão recompensados, os salvos serão recompensados quando Jesus voltar, e os perdidos receberão a recompensa, que é a perdição eterna, 1000 anos depois da volta de Jesus. Ok? Muito bem, então vimos aqui esse estudo que ficou assim, os textos bastante evidentes de que os mortos serão recompensados somente quando houver uma ressurreição. Vai haver primeiro uma ressurreição de salvos, quando Jesus voltar, e uma ressurreição de pessoas que não foram salvas 1000 anos após. Estamos desejosos de que esses textos, essa análise, essa compreensão, essa meditação seja importante a todos vocês, meus amigos, que acessou este vídeo e este canal. E esse é o nosso grande desejo, que seja de grande relevância para a sua vida espiritual. Amém.